foi por unanimidade. Dos 94 deputados estaduais, 74 estavam presentes hoje na Assembleia Legislativa de São Paulo. Todos os 74 votaram pela cassação do Arthur Duval. Não teve uma abstenção sequer, não teve um voto contrário sequer. Todos, 74-0. Esse é o tamanho da derrota do Mamãe Falei e do MBL. Para quem não lembra o que ele fez, ele e o MBL, quando começou a guerra na Ucrânia, eles viram uma oportunidade de ganhar dinheiro. E aí, eles foram para a Ucrânia e pediram para os apoiadores do MBL, que hoje não são muitos, para que eles enviassem Pix, que eles iam ajudar lá os refugiados, as refugiadas ucranianas. E aí, ele lá da Ucrânia, ele gravou ele tirou uma foto aqui, é um bar, depois ficou sabendo que é apenas um bar, e aí ele gravou um vídeo em que ele supostamente estava ajudando a fazer coquetéis Molotov, que aí os ucranianos iam usar na guerra e tudo mais. E aí eles arrecadaram mais de 140 mil reais. Só que quando eles voltaram da viagem, que esse áudio vazou e começou o escândalo, percebeu-se que eles não tinham dito como eles iam gastar esses 140 mil reais. Provavelmente eles iam gastar para fazer o Tour de Blonde, que é o que ele fala aqui no áudio. Já eu mostro parte do áudio aqui, não vou mostrar o áudio inteiro porque é asqueroso o áudio inteiro. Mas uma parte para você lembrar o motivo pelo qual ele foi cassado, sim. Olha só, aqui primeiro é Arthur Duval. Detalhe, hein? Elas olham, cara. Elas olham e vou te dizer, são fáceis porque elas são pobres. E aqui, cara, minha carta do Instagram, né? Cheio de inscritos, funciona demais. Depois eu conto a história. Eu colei, nossa, velho. Sério, não peguei ninguém, mas eu colei em 2 minas que a gente não tinha tempo, em 2 grupos de mina. Ele falou que não pegou ninguém, mas colou em 2 grupos de mina e que ele mostrar o Instagram dele cheio de inscritos funciona demais. E que elas são fáceis porque elas são pobres. Ele estava falando de refugiadas ucranianas. Só tinha mulher porque os homens foram proibidos de sair do país. Então só tinha mulheres que podia sair do país. E aí elas deixaram lá filho, marido, irmão, primo, enfim, todos os parentes homens elas deixaram na Ucrânia. Então só tinha mulher. Obviamente elas são pobres porque perderam tudo. Elas não sabem se quando elas voltarem, quando a guerra acabar, as casas delas ainda estarão lá ou terão sido destruídas. Também não sabem se vão voltar algum dia a ver os parentes, os familiares que são homens. Algumas têm marido, namorado, têm pai, avô, tudo mais. Elas não sabem se vão voltar a vê-los, porque eles podem talvez morrer na guerra. Para ele, isso era uma oportunidade perfeita para chegar em grupos de minas e falar, e mostrar o Instagram e ficar flertando aí com as refugiadas, que são fáceis porque são pobres. Quando o áudio vazou, grupos diversos da Assembleia Legislativa de São Paulo pediram a cassação do Arthur Duval. Tanto grupos da esquerda, como o PT, PSOL, como até da extrema-direita. Quer dizer, até a extrema-direita bolsonarista, que o MBL rompeu com o bolsonarismo lá atrás em 2019, até eles pediram a cassação do Arthur Duval. E aí o que aconteceu? Começou um processo de cassação no Conselho de Ética e ele tentou barrar judicialmente algumas vezes, não conseguiu. Aí, a melhor, eu lembro, até fiz um vídeo aqui rindo, foi quando ele podia indicar 10 testemunhas para defendê-lo lá. Aí, 8 não foram. As 2 que foram lá e desceram a lenha nele e falaram que ele tinha que ser cassado. Quer dizer, até a testemunha de defesa ajudou a acusação. Para piorar, ele tentou parar judicialmente o processo quando estava no finalzinho, porque ele falou, não, tem que ser feita uma perícia nos áudios para ver se não foram editados, para ver se não tem alguma coisa ali que eu não disse. Esses áudios podem não serem áudios verdadeiros. Ele meteu essa. Isso nem saiu com destaque na mídia, porque a situação dele já estava muito ruim, mas ele meteu essa, que os áudios talvez não sejam verdadeiros. Só que tinha um problema. A namorada dele, ex-namorada, né, que ela terminou com ele depois, o cara já é namorada, ele fala esse tipo de coisa. Tá. Aí a ex-namorada, quando foi lá e desceu a lenha nele, falou, não, essa é a voz dele, esse é o jeitinho dele falar, é ele no áudio. Não precisa de perícia. Então o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo simplesmente declinou, ou seja, rejeitaram o pedido dele de uma perícia. E também ele tentou judicialmente e os juízes falaram, não precisa de perícia, o áudio é seu. Ele mesmo admitiu que o áudio era dele quando ele chegou no Brasil. Aí depois de um dia ele foi falar, não, realmente a fala é asquerosa, mas era um grupo privado de amigos. Ele foi lá como deputado, falou, não, eu estava licenciado quando eu fui para a Ucrânia, mas ele é deputado em tempo integral, licenciado ou não. Ele foi lá, utilizando do cargo de deputado para ir lá, sou aqui, deputado estadual, estou aqui na Ucrânia, ajudando as ucranianas,
arrecadaram 140 mil reais, aí depois perguntaram onde eles gastaram esses 140 mil reais, e só depois de questionados, é que o MBL fez um Pix de parte do dinheiro para uma organização ucraniana no Brasil. Uma organização ucraniana no Brasil que foi a primeira a repudiar os áudios dele e a falar que é uma vergonha muito grande. E aí eles fizeram o Pix que não tinha mais para quem fazer. Por quê? Porque se não tivessem cobrado, é capaz, tem uma chance, a gente não pode admitir porque é um si, mas tem uma chance de que eles não iam fazer Pix para ninguém. Porque a campanha deles tinha dito, ó, faz aqui o Pix que você vai ajudar as nossas ações aqui na Ucrânia. As pessoas achavam que iam fazer o Pix para o MBL e que esse dinheiro ia para a Ucrânia ajudar diretamente as refugiadas, os refugiados, ajudar lá as ações do MBL, a fazer lá coquetel Molotov, qualquer outra coisa. Não. O dinheiro estava no Brasil. Só para você ter ideia do nível do MBL. O próximo é o Kim Kataguiri. Kim Kataguiri também, quando ele falou que o nazismo não deve ser proibido, ele era a favor da liberdade de expressão absoluta, que, inclusive se você for a favor do nazismo, tem que ter a sua liberdade para defender o nazismo. Ele e aquele monarca também foi cancelado. Aí, quando falou isso Kim Kataguiri, ele conseguiu uma coisa, ele e o Mamãe Falei conseguiram uma coisa inédita, eu nunca tinha visto. Eles conseguiram unir todo mundo contra eles. Olha, o cara ser caçado por unanimidade, não tem um amigo, você não tem 3 anos e meio como político na Assembleia Legislativa de São Paulo, você não fez um amigo, um cara que vai lá para tentar te salvar, para se ver o nível deles. O Kim Kataguiri é a mesma coisa. O PT entrou com pedido de cassação dele e o Eduardo Bolsonaro também entrou. Quer dizer, ele conseguiu juntar a esquerda, a extrema-direita e deputados do Centrão, o Partido Progressista, que é o partido do Arthur Lira, também entrou com pedido. Quer dizer, ele juntou o Centrão, ele juntou a esquerda, ele juntou a extrema-direita, ele juntou todo mundo contra ele, o Kim Kataguiri. E o Mamãe Falei também, 2, que são aliados, sabe de quem? Do Sérgio Moro. Vamos lembrar que o Sérgio Moro, uma semana antes, inclusive o último encontro público do Arthur Duval antes de ir para a Ucrânia e acabar com a carreira política dele, você vê como esses ratos, eles acabam com si próprios, né? Como dizem, o peixe morre pela boca, morreram pela boca, os ratos vão. Em algum momento a sociedade percebe que ratos são ratos. E aí, olha só, o último encontro público dele foi exatamente com o Sérgio Moro. E aí o Sérgio Moro, que também, logo antes do Kim Kataguiri falar aquela frase sobre nazismo, o Sérgio Moro tinha aparecido com o Kim Kataguiri numa live, mostrando documentos, inclusive documentos que não provavam absolutamente nada, para dizer que ele ganhou só 3 milhões e 600 mil da Álvares e Marçal para trabalhar lá por 11 meses. Quer dizer, 2 aliados do Sérgio Moro para serem caçados aí. Um já foi e o outro será. Eu vou até beber mais um pouquinho aqui, ó. Primeira vez que eu bebi o primeiro gole, saiu espuma, quase me molhou todo aqui. Pois bem, agora a próxima é o Kim Kataguiri, já está andando o processo dele no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, então calma, que a hora deles vai chegar. O Arthur Duval está inelegível por 8 anos, então por 8 anos ele não pode ocupar cargos públicos e nem participar de eleições. Vai acontecer exatamente o mesmo com o Kim Kataguiri e o Gabriel Monteiro, que é aquele vereador, PM, multimilionário, mora numa mansão que parece a mansão do Flávio Bolsonaro, mora no condomínio da Anitta, para você ter ideia. Policial militar. O Gabriel Monteiro, aquele que fazia vídeos fake, ele pegava criança e tudo mais, também tem vídeo dele assediando, tem ele com uma menina de 10 anos, ele coloca a mão aqui, beija o pescoço da menina, a menina tá claramente fazendo assim para ele assim agarrando ela. Olha, aqui eu vou mostrar nosso carro de som que hoje rodou em São Manuel, São Paulo, denunciando o Bolsonaro.